Mais uma deliciosa e lucrativa opção de investimento para você. Conheça a máquina de açaí Cremorella, MAC 100B. Neste vídeo, você irá ver como preparar o açaí, diferentes combinações, uso da máquina de açaí da Cremorella, limpeza e montagem das peças, dicas importantes. Com o equipamento instalado, limpo e pronto para o uso, insira a calda de açaí resfriada nas cubas da máquina. É importante que o açaí esteja em forma líquida. Verifique a textura que está programada no painel digital. Sai pré-regulado de fábrica em 4.3 e você poderá aumentar ou diminuir de acordo com a sua preferência. Aperte o botão Servir. A máquina irá iniciar o processo de transformação do açaí em sorvete, até atingir a textura selecionada, o que levará na primeira hora de uso do dia em torno de 10 minutos. Você verá um aviso no painel de pronto. Então, poderá começar a extrair o açaí e combinar com diversos e deliciosos ingredientes. O açaí é um alimento energético e pode ser combinado de diversas formas, tornando-se uma gostosa sobremesa. Veja algumas formas de consumo. Como utilizar a máquina passo a passo? Prepare o local que receberá o equipamento, estando limpo e arejado, livre de raios solares e, preferencialmente, 30 centímetros distante de paredes e outros objetos, tanto da parte traseira quanto das laterais. Prepare a rede elétrica que irá alimentar a máquina, seguindo o tutorial de instalação, com cabo de fiação de no mínimo 2,5 mm e disjuntor de 25 amperes. Acompanhe o produto tomada e plugue de 16 amperes, sendo na voltagem trifásico 220 volts 3 fases mais terra e no trifásico 380 volts 3 fases mais neutro mais terra. Remova a proteção do inox que reveste a máquina. Faça a limpeza das cubas, cilindro e frente extratora com um pano úmido, água e sabão neutro. Forma de utilização. Com o equipamento ligado e instalado, insira o açaí na forma líquida dentro das cubas. Pressione o botão Ligar, localizado no display do equipamento. A máquina vai começar a gelar o sorvete em aproximadamente 10 minutos. E após certo tempo, o modo Servir desligará automaticamente para que a calda não congele. O modo Conservação é acionado de forma automática. Você irá perceber que o motor vai ligar e desligar periodicamente, mesmo sem acionamentos manuais no display. Pressionando o manípulo para baixo e acoplando o recipiente abaixo do extrator, inicie o processo de retirada do açaí já na forma de sorvete e sirva. As máquinas Cremorella possuem sistema de conservação que permite que a calda permaneça no equipamento de um dia para o outro, sem prejudicar a qualidade da mesma. Para utilizar o sistema de conservação durante a noite, faça uma limpeza no lado interno da tampa de proteção e nas bordas das cubas, onde não há refrigeração, garantindo a preservação da calda. Quando estiverem encerradas as atividades da máquina, coloque-a na posição Conservação, indicada no display. Para desligar o equipamento, pressione rapidamente o botão Desligar, localizado no display. Degelo. Para realizar o degelo, pressione a tecla Limpeza Degelo por 3 segundos. Aguarde em torno de 10 minutos. Ligue o modo Limpeza e aguarde por mais 2 minutos. Só então coloque a calda nas cubas e volte a servir novamente. Textura. Acionando o botão Textura, você poderá regular a forma que o açaí sairá da máquina. Utilizando o botão Liga para aumentar a textura, o açaí sairá mais firme. E o botão Desliga para diminuir a textura. O açaí sairá mais líquido. Contador de açaí. Pressione durante 3 segundos a tecla Servir. Aparecerá no visor a quantidade de sorvete retirada nos modos Servir e Limpeza.
Limpeza e montagem das peças. A limpeza do equipamento deve ser feita de forma automática, utilizando a função limpeza do display, e de forma manual, como vamos mostrar agora. Limpeza automática. Coloque a máquina na função limpeza. Retire através da válvula extratora toda a cauda da cuba. Coloque uma mistura de água e sabão neutro nas cubas. Acione novamente a válvula extratora. O restante de cauda sairá da cuba. Repita esse processo mais uma vez para que a máquina fique higienizada. Atenção! O modo limpeza desliga automaticamente após 10 minutos. Caso você precise de mais tempo para executar esta operação, lembre-se de acionar o modo limpeza novamente. Após a retirada da água utilizada para a limpeza, desligue o equipamento através do botão desligar. Desconecte-o da rede elétrica e prossiga para a limpeza manual. Retire os manípulos, parafusos de fixação da válvula extratora, afrouxando as porcas. Retire a válvula extratora. Retire as espátulas batedores. Estes são em forma de espiral e ficam dentro do cilindro. Retire os pistões e alavancas da válvula extratora. Após a retirada de todas as peças, lave-as com água corrente e detergente neutro. Limpe o interior das cubas, os dosadores e a parte interna dos cilindros de refrigeração com um pano úmido, água corrente e sabão neutro. Ao final da limpeza, seque todas as peças com um pano limpo, inclusive as cubas e os cilindros. Se necessário, utilize um pano limpo umedecido com álcool para limpar as cubas e os cilindros. Higienize todas as peças do equipamento que entram em contato com o sorvete. Lembre-se de lubrificar as borrachas de vedação dos pistões antes da montagem na válvula extratora. Importante! Para lubrificar as borrachas, use vaselina esterilizada, lubrificantes próprios para alimentação ou emulsificante. Ao final deste processo, certifique-se da colocação de todas as peças em seus lugares corretamente. Ao remontar a válvula extratora, cuidado ao colocar os pistões. Atenção para não danificar as borrachas de vedação. Recoloque as espátulas nos cilindros, observando se as sanfonas de vedação estão corretamente fixadas. Após remontar todas as peças, recoloque a válvula extratora em seu local de origem. Dicas importantes: o açaí inserido nas cubas não deve conter pedaços de frutas, chocolates ou qualquer grumo que possa obstruir o sistema de entrada de cauda nos cilindros. A falta de cauda nas cubas pode causar danos irreparáveis às espátulas. Mantenha sempre a quantidade de, no mínimo, 1/3 da cauda nas cubas. Não recoloque o açaí congelado retirado da máquina nas cubas. Procure usar açaí padrão para evitar a regulagem constante da máquina. Se o equipamento apresentar ruído, pode ser falta de cauda nas espátulas. Caso isso ocorra, desligue-o e abasteça novamente.